E aí, gente boa, tudo bem? Estão se cuidando bem, se alimentando? Lembra, manter o sistema de defesa sempre forte. Mas também é importante a gente manter o sistema nervoso trabalhando. Por isso que nós estamos voltando, por isso que nós paramos, mas agora precisamos voltar. Ficar atento ao que está acontecendo é muito importante. Está tendo vários problemas aí, vocês são inteligentes, estão de olho nisso, estão vendo a importância de ficar com esse distanciamento. Mas a gente não pode parar os nossos estudos. Então, a partir de agora, essa é a nossa segunda aula desse jeito e nós vamos fazer assim até a gente poder voltar para a escola. Lembrando vocês, hoje, olha a data aqui, hoje é dia 7/5/2020, quinta-feira, nossa aula de revisão 2, a de revisão 1 já foi. O que eu fiquei pensando é que ontem eu estava lá na aula ao vivo e tinha gente que não estava. Ah, mas a primeira semana eu estou me adaptando. Tudo bem, eu não vou ficar cobrando você assim. Mas logo mais, você vai ter que dar um jeito de entrar sim. Você lembra do nosso horário. Se você não lembra, pede para o colega. Um colega avisa o outro. Tem colega aí que estava me assistindo que pode te avisar. Falou, lembra do horário, a aula do AC é essa. É fácil até. Tá? Vai passando um para o outro. Vocês têm. Liga na escola, fala, ninguém quer me avisar. Liga na escola, a escola vai te avisar. Se você não tem o horário anotado, se você ainda não aprendeu como mexe com o Teams, conversa com seus colegas, é fácil, é muito fácil até. Você entra lá, participa e essa é a minha ideia. Eu quero muito que você participe da aula ao vivo. Participar como? Participar conversando, participar tirando dúvida. Ah, mas eu não quero falar nada na aula. Por quê? A gente conversa na sala. Lá é como se fosse a nossa sala de aula, nós vamos bater papo igual. Ah, eu posso fazer pergunta nada a ver com a sua matéria? Claro que pode. Aquela sala é uma sala para esclarecer dúvidas e para a gente conversar. A gente sempre conversa em sala de aula. Muitas vezes a gente está lá falando sobre propriedades da matéria. Aí começa a virar um assunto, um puxa um assunto, não sei o que, no fim a gente está falando de algum parente seu que eu nem conheço, já virou outra história, aí a gente para e fala, opa, tem que voltar aqui. As aulas ao vivo também podem ser assim. Vocês me conhecem. Eu não vou ficar ali cobrando, sério, a gente vai conversar e também vamos cobrar. As aulas gravadas é que eu quero que você faça o seguinte. No primeiro momento, como ainda estamos em revisão, e eu acho importante fazer essa revisão para a gente lembrar algumas coisinhas que talvez tenha dado uma esquecidinha aí. Tem aluno que não esqueceu, mas tem aluno que dá uma esquecidinha e é por isso que nós estamos fazendo isso. Nas aulas de revisão eu gostaria de verdade que você acompanhasse a aula, como ela está gravada, volta, olha de novo se for preciso, para, olha depois, assiste outra hora, ela está gravada, é para isso. Tem dúvida? Anota, deixa num cantinho anotadinho. Quando nós nos encontrarmos de quarta-feira, pelo menos por enquanto, nesse início de quarta-feira, na aula ao vivo, eu quero te perguntar um negócio de tal aula. Ah, eu tenho vergonha de perguntar falando. Eu já deixei lá no Acadesc, no diário online, aquele que você pode acessar e deve acessar, tem meu WhatsApp lá. Quer mandar mensagem? Eu te respondo. Vou responder na hora? Pode ser que não, mas vou te responder? Vou. Todo mundo que manda mensagem para mim aí, quem está aí sabe, eu respondo. Difícil ser imediato, porque às vezes eu não estou com o celular na mão, eu estou fazendo alguma outra coisa, estou gravando aula, aí eu desligo a parte da internet do celular, tá? Então aí eu não estou vendo que você está mandando mensagem, mas assim que eu ver que você mandou, eu te respondo. Vão ter outros meios no colégio, você vai ficar sabendo, talvez até já esteja sabendo, vai ter também e-mail, logo eu passo um e-mail meu, quando for preciso também alguma atividade, mas num primeiro momento eu gostaria assim, anota a dúvida para as aulas online e perguntar. Está com dúvida imediata, precisa perguntar já, está ficando desesperado? Manda no WhatsApp que eu te respondo também. Tá bom? Pega nosso material para continuar. Na primeira parte nós falamos das propriedades da matéria, para lembrar. Agora vamos falar algumas para lembrar também e outras que talvez sejam um pouquinho aí. Você fala, essa eu nem lembro direito, a gente já falou, mas vamos relembrar mais propriedades da matéria. Olha comigo aqui. Eu tenho as propriedades gerais da matéria. Deixa eu falar uma coisinha. Eu sei que a qualidade do vídeo não fica muito boa, eu sei. Eu mesmo assisti
em um outro lugar. No celular ela até fica legalzinho. Se você começa a aumentar muito a tela, ela vai perdendo qualidade. Aí você vai falar assim, põe uma qualidade melhor. Eu já tentei. Só que acaba demorando tanto para baixar que eu não sei se está valendo a pena por enquanto. Estou tentando, estou procurando diferentes jeitos de mandar para o Akadesk. Se ele fica muito pesado, o Akadesk não aceita. Ou então ele entra, mas demora mais até para carregar para você assistir. Não estou falando só carregar para eu baixar para você assistir. Demora até para carregar para você. Aí você vai perder a paciência e não vai querer assistir minha aula. Então ela não está com muito boa qualidade, mas escuta eu falando. E se você tiver dúvida, você vai me perguntar. Tudo bem? Então, de novo, existem as propriedades da matéria, as propriedades gerais e as propriedades um pouco mais específicas. Quais são as propriedades gerais da matéria? Primeiro é a extensão. Extensão é o espaço que a matéria ocupa. O volume. Lembra que a gente fala assim, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O espaço que ela ocupa é a sua extensão. Dá para eu medir o volume da matéria. A matéria tem uma extensão. Tudo bem? A outra é a massa, que a gente fala também. A massa é a quantidade de material, a quantidade de substâncias, das moléculas dessas substâncias, os átomos que compõem um material. A gente mede ela em grama, em quilo, tá? Então a massa, voltando, que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, componente, e ocupa um lugar no espaço. Adivinha o que eu vou pegar para fazer a perguntinha? A caneta. Essa caneta é matéria? É. Por quê? Porque ela tem massa. Se eu colocar ela numa balancinha, eu vou ver qual é a massa. Vai tá certo que na balancinha é a força peso, mas por enquanto para a gente aqui, a gente pensa na massa, tudo bem? E tem o tamanho dela, que dá para medir, mesmo ela sendo um cilindro, dá para fazer o cálculo do volume e eu consigo ter massa e volume, matéria. Vou pegar o apagador, né? Você estava querendo que eu pegasse. Esse apagador é matéria? Claro. Inércia. Inércia é a propriedade que a matéria tem de se manter em repouso ou em movimento até que uma força atue sobre ela. Lembra? A gente falava bastante isso lá. Inércia, propriedade que a matéria tem de se manter em repouso ou em movimento até que uma força atue sobre ela. Eu segurando esse apagador. Esse apagador está em repouso ou em movimento? Lembra que tem uma perguntinha que você tem que falar. Em relação a quê? Essa é a pergunta. Em relação à lousa, em relação ao meu corpo, à minha mão. Repouso. Se nenhuma força atuar sobre ele, e eu conseguir ficar segurando ele aqui para sempre, ele vai ficar nessa posição para sempre. A propriedade da matéria, inércia, descreve que um corpo fica em repouso ou em movimento até que uma força atue sobre ele. Se eu parar, a força que está atuando sobre ele agora é a força da gravidade. E eu estou fazendo uma força contrária à força normal. Se eu tirar a minha mão daqui, imagina que eu tirei as duas. A força da gravidade vai tirar ele daqui. Mas caso contrário, ele ficaria paradinho. Na minha mão eu não ia aguentar. Mas se eu colocar ele aqui em cima da mesa, não dá para ver, né? Se eu colocar ele aqui em cima da mesa, ele fica ali até que alguém aplique uma força sobre ele. Tudo bem? Inércia. Nós vamos ver inércia. Eu até falei bastante, mas nós vamos ver depois quando a gente fala na parte do movimento. Movimento com velocidade, com aceleração. Por enquanto só lembra assim. Matéria, se ela tiver uma força atuando sobre ela, ela vai sair do repouso ou parar o movimento. Então a inércia, se nenhuma força, o corpo ficaria paradinho lá. Tudo bem? Ou em movimento eterno, sem parar. Impenetrabilidade é a propriedade que a matéria tem em que não dá para colocar dois corpos no mesmo lugar, dependendo da matéria, mas mesmo assim não dá. Impenetrabilidade, se um corpo entra, o outro tem que sair. Você fala, não é assim. É que a gente só pensa na matéria como coisa sólida, e aí fica fácil de entender.
Aí eu penso assim, o ar, a água, eu consigo entrar na água. Só que quando você entra, um tanto de água se desloca. Esse tanto de água que se deslocou é proporcional ao tanto da matéria do seu corpo que entrou. Para você entrar, a água deslocou. É que como eu penso em coisa sólida, por que eu não consigo atravessar essa lousa? Por que se eu bater aqui, não atravessa? Você vai falar, porque as moléculas estão muito juntas, não deixa passar. A água, eu consigo. Se eu for pegar um prego, uma furadeira e fizer um buraco aqui, eu vou tirar a matéria que está ali. Só que para o prego entrar, para a broca da furadeira entrar, ela entrou, mas tirou uma parte da matéria. Então, impenetrabilidade é quando não dá, é a propriedade em que dois corpos, tem a parte certa, o termo certo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se um corpo entra, o outro tem que sair. Você vai lembrar de um exemplo simples que eu falava lá na classe. Peguei a furadeira, fiz um buraquinho na parede e caiu aquela poeirinha. O que é aquela poeirinha? Para a broca entrar, ela quebrou partes da parede e saiu. Tanto é que quando eu tiro a broca fica um buraco. Tudo bem? Dúvida, vai anotando para a gente conversar. Compressibilidade é a propriedade que a matéria tem em que eu consigo fazer uma força comprimindo a matéria e ela tende a ficar comprimida. Faço uma força comprimindo a matéria e ela tende a ficar comprimida. Como eu estou em casa é mais legal, porque eu tenho algumas coisas para mostrar. Só vou limpar minha mão primeiro aqui com um pouquinho de álcool. Ó, limpei. Tem um paninho aqui que eu vou enxugar. Olha o que eu trouxe. O que é isso? Um pãozinho. Olha o que eu vou fazer. Vou aplicar uma força sobre ele. Estou comprimindo o pãozinho. Lembra como ele estava? Olha agora. Oh, mas você não tem o que fazer? Sabe quem eu sou? Sou AC. Olha agora. Lembra como ele estava? Comprimiu. Apliquei tanta força para comprimir que eu juntei mais os componentes. O espaço de ar que tinha lá dentro acabou praticamente saindo e ele ficou achatadinho. Comprimi e ele não voltou. É diferente da outra que nós vamos ver agora. Vou deixar o pão ali que eu vou comer no final. Elasticidade. Eu também vou aplicar uma força sobre um corpo. Ele vai se deformar, igual aconteceu com o pão. Só que como ele é um elástico, ele tende a voltar. Tem que voltar. Fica olhando aí que pode dar errado. Uma bola. Tá vendo? Vou aplicar uma força sobre ela. Amassou. Olha como ela está. Vou parar de aplicar a força. Voltou. Elasticidade. A propriedade que a matéria tem, em que eu aplico uma força, ela se deforma. Quando eu paro de aplicar, ela volta. Voltou. Essa bola está meio murcha, mas voltou. Fácil então? Deu para entender a diferença? Nos dois eu apliquei uma força, essa comprimiu mais a matéria e ela não consegue voltar. Juntei muito mais os componentes, as moléculas, os átomos, consegui colocar eles bem mais pertinho. E ele não expandiu de novo. A elasticidade eu também coloco pertinho, mas quando eu paro de aplicar a força, ele volta ao lugar. Indestrutibilidade. Quando eu penso na matéria, eu penso numa frase, que é até uma frase do Lavoisier, que fala assim: na natureza, isso, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A matéria é assim. Quando fala a matéria é indestrutível, não quer dizer que eu não consigo destruir alguma coisa. Eu consigo ir lá quebrar, mas os componentes menores dela nunca vão desaparecer. Eles vão se transformar em outras coisas. Indestrutibilidade é a propriedade que pensa assim, a matéria é indestrutível. Na verdade, a matéria ela é transformável. Tudo que você conhece aí, que tem na sua casa ou perto de você, que seja um objeto criado para alguma finalidade, ele era algum tipo de matéria que foi transformado nisso que você tem agora aí. Tudo bem? Agora vamos para propriedades um pouco mais específicas da matéria. Propriedades organolépticas.
Lembra desse nome? Organolépticas. Tem uma parte aqui que ajuda a lembrar, que é essa parte de organo. Organo lembra organismo. Propriedades organolépticas são aquelas que estimulam os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Quando eu tenho alguma parte da matéria que estimula esse meu sentido, é uma propriedade da matéria dita propriedade organoléptica. Aí pode ser, passei a mão aqui na lousa, eu sinto que essa lousa é lisinha. Passei a mão aqui na mesa, ela é um pouquinho mais áspera. Senti como ativou partes dos meus sentidos, propriedades organolépticas. Senti um cheiro de alguma coisa, o gosto de alguma coisa, estou vendo alguma coisa. Tudo bem? Ouvindo, propriedade organoléptica. Propriedades físicas, eu falei na outra aula, sólida, líquida e gasosa. E para você, tenho certeza que não esqueceu, existem as mudanças de estado. Propriedades físicas da matéria é o sólido, o líquido e o gasoso. As mudanças de um estado para o outro é que você lembra fusão, solidificação, vaporização, condensação. Essas são as passagens, depende de temperatura, de pressão, de alguns fatores que fazem passar de um estado para o outro. Tudo bem? Dureza. Algumas na natureza, principalmente pensando em matéria natural, existem materiais mais duros do que o outro. Esse negócio de dureza não é só ser um material muito forte ou não, é lógico que é muito mais ligado a isso. Mas lembra daquela história do quem gasta quem? Quando eu risco a lousa, eu fiz a pergunta, teve gente que lá na hora acertou e teve gente que ficou meio na dúvida. Fiz um risco na lousa. Quem gastou quem? A lousa gastou a caneta. Então a lousa tem uma dureza maior que a caneta. Não parece fácil? É. O que foi gasto, o que perdeu, perdeu para o outro que tem uma dureza maior. Se eu pegar uma faca e raspar nessa lousa, a ponta da faca talvez fique inteirinha, mas a lousa vai fazer uma marca que talvez eu não consiga tirar mais, porque eu tirei esse material de revestimento da lousa. Aí a faca é mais dura, a lousa perdeu para a faca. Então, a dureza, principalmente pensando assim, quem consegue gastar, marcar o outro, perder para o outro. Estou escrevendo com lápis no meu caderno. Quem é mais duro? O caderno gasta o lápis. Se eu escrever raspando, eu até posso cortar, arrancar a folha, sei lá. Estou pensando de um jeito natural, assim, com calma, escrevendo. Tudo bem? Densidade, essa foi uma das fórmulas que acho que inaugurou o nosso formulário. Densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume desse corpo. Densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume desse corpo. Quando eu faço essa relação, eu consigo ver se esse meu material, essa matéria, é mais densa ou menos densa. Aí tem vários jeitos de você pensar, aquelas experiências simples de água e óleo. Depois eu vou acabar postando uma aí. Eu fiz uma experiência gravada também, para o laboratório do 6º e 7º ano, simples, misturar água e óleo, só que eu mostro ali, usando uma balancinha. Você vai falar assim, mas é porque eles são pequenos, você também não explicou tão aprofundado. Sim, é só para mostrar simples, colocando água e óleo, por que o óleo fica em cima, por que a água fica embaixo, o óleo menos denso, a água mais densa. Tem outras coisas que são ligadas a moléculas que não reagem, a água e o óleo, existe uma repulsão de moléculas também, mas isso até para a gente nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Terminando já, hein? Você já não está aguentando mais, né? Já está querendo parar o vídeo. Condutibilidade, a propriedade que a matéria tem de conduzir calor, conduzir eletricidade. Esses são os jeitos, os melhores assim, de exemplo. Uma barrinha de ferro. Se eu começar a esquentar desse lado, imagina que esse meu dedo aqui é uma chama, estou esquentando aqui. Se eu tentar pegar desse lado, eu já começo a sentir que está quente. Aqui não, porque aqui tem um isolante. Mas como tudo isso aqui é metal, ele vai conduzir o calor até a outra parte. Aproveitando que eu falei que aqui não iria queimar. Existem
materiais que são bons condutores, existem materiais que são maus condutores. Aquele que tem uma boa condutibilidade vai espalhar o calor, a eletricidade, porque ele tem algumas características do material, nesse caso aqui é metal, que facilitam essa condutibilidade. Tem materiais que não conseguem, não espalham tão rápido o calor ou a eletricidade. Tem baixa condutibilidade, maus condutores. Essa ponta aqui é de borracha. É lógico que se o fogo ficar muito perto aqui, vai queimar, vai derreter. Mas aqui, esse lado eu tenho certeza que vai esquentar primeiro do que esse lado que eu estou segurando. Vai vir o calor para cá? Vai. Vai começar a derreter essa pontinha da borracha? Vai. Mas vai chegar até o fim aqui onde está meu dedo? Vai demorar um pouco mais, porque ele é um mau condutor. De eletricidade, a mesma coisa. Se eu ligasse um fio elétrico aqui, 2 fiozinhos para mandar a eletricidade, além de dar um curto e explodir tudo, mas imagina que deu certo, iria mandar a eletricidade muito mais fácil para esse lado do metal do que para cá, porque aqui é um mau condutor. Tudo bem? Magnetismo, propriedade que alguns materiais têm de atrair outros materiais ferromagnéticos, outros materiais metálicos. Existem alguns materiais que são naturais, existem os ímãs artificiais, existem os ímãs naturais. Os ímãs naturais, uma pecinha, uma pedrinha assim da natureza, que ele, se eu chego perto de um metal, ele consegue atrair esse metal. Propriedade do magnetismo. Combustão. Toda vez que ocorrer uma reação envolvendo o oxigênio, combustão, oxigênio. Eu pego uma vela, quero acender essa velinha. Eu preciso do combustível, que é a cera da vela. Eu preciso de uma fonte de calor, que é o fósforo. Você está pensando, por que você não está fazendo isso, né? Só para eu ver você pôr fogo aí. Porque é perigoso. Vai que, né? Uma vela, uma fonte de calor. Se eu tiver oxigênio aqui em volta, vai ocorrer uma reação de combustão e o foguinho vai ficar pegando. Outro jeito que não tem fogo nenhum, mas também é uma reação, a ferrugem. Tem um metal, esse metal está meio desprotegido, num ambiente onde o oxigênio tem a possibilidade de grudar, ficar grudando nesse metal, reagindo com esse metal, ele vai enferrujar o metal, uma reação de combustão. Quando a gente respira, o oxigênio entra, você pensou nisso, né? O oxigênio, ele entra e vai fazer uma reação lá dentro também. Se tem reação envolvendo oxigênio, combustão. E hidrólise, você lembrou de água. Hidrólise são as reações em que ocorrem quebras da matéria quando ela é adicionada a alguma coisa que tem água. Eu coloco água, essa água quebra a matéria, ou a água mesmo quebra e quebra a matéria, ou ela ajuda a quebrar a matéria. São reações envolvendo água, hidrólise. Tudo bem? Deu para lembrar? Quer que fale de novo os nomes para não ter nenhuma complicação? Extensão, espaço. Massa, o peso. Inércia, se ele está em repouso ou em movimento, até uma força atuar sobre ele. Impenetrabilidade, para uma matéria entrar, a outra tem que sair. Compressibilidade, quando eu consigo fazer uma força, mesmo que eu pare de fazer a força, talvez ele continue comprimido. Elasticidade, eu aperto, quando eu paro de fazer força, ele volta. Indestrutibilidade, quando a matéria se transforma, ela não é no planeta, tudo que tem no planeta, tirando meteoros que podem cair, tudo que tem no nosso planeta tem há muito, muito, muito tempo, desde a época do Big Bang. É a matéria se transformando. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Deixa eu virar de lado aqui para não ficar na sua frente. Organolépticas, quando estimulam os sentidos. Propriedades físicas, sólido, líquido e gasoso. Mudança de estado, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E também tem aqueles que passam direto do sólido para o gasoso, sublimação. Dureza. Matérias que têm a propriedade da matéria, em que eu consigo forçar uma outra matéria, e uma gasta a outra. Aqui, gastar
ela é menos dura do que aquela que não gastar. Densidade é a relação entre a massa de um objeto, da matéria, e o volume que ela ocupa. Condutibilidade é o quanto essa matéria permite que calor, eletricidade seja conduzido ou não, bom e mau condutor. Magnetismo, atração de metais. Combustão, reação com oxigênio. Hidrólise, reação com água. Fácil? Ficou com dúvida em alguma coisa? O que é para fazer? Anotar, para depois me perguntar. A qualidade do vídeo não está muito boa? Estou tentando melhorar. Pode ter certeza. Estou tentando. Tá esperando o quê? Esperando eu comer o pãozinho. Eu falei que eu ia comer. Antes de acabar, vou limpar minha mão de novo aqui com álcool. Ó. Só porque eu estava segurando. Não que aquele bastãozinho esteja sujo, não. Para mostrar também que a aula não precisa ser tão séria, tá? Física e química e biologia, que nós vamos discutir também. Vou dar mais atenção nesse período gravado para física e química. Biologia, quando a gente voltar, a gente também discute, mas dá para discutir nas aulas online, aulas ao vivo de quarta-feira. Beleza? Olha o pão. Vou comer, hein? Olha lá. Tchau para vocês. Até a próxima aula.